Shalom, shalom, amados, graça e paz. A paz para você também que está aí em casa. Que o Senhor Deus possa falar em cada coração nesta noite, amém? E hoje nós começamos um novo tema, a qual todo mês de abril o nosso tema será temor. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas confundem temor com medo. Mas não é a mesma coisa. O temor, ele é algo benéfico e ele deve ser encorajado, ou seja, nós devemos sim ter temor. Já o medo é um detrimento e ele deve ser desencorajado, como também nós devemos superar o medo. Nós não podemos aceitar viver com medo em nossas vidas. Em Provérbios 1, verso 7, nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, a sabedoria e o conhecimento começam com o temor a Deus. E eu gostaria também de estar lendo mais alguns versículos que falam sobre esse tema. E lá em Provérbios 14, 27, também nos diz: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Então, a partir do momento que nós temos temor ao Senhor, nós estamos tendo mais fonte de vida, nós estamos tendo mais vida, mais sabedoria, mais conhecimento. E é isso que o Senhor ele requer de nós. As pessoas tementes a Deus, elas vivem sob os princípios de Deus, em muitas áreas das suas vidas. E elas são abençoadas, porque elas estão andando ali de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. E não é, queridos, o autoconhecimento que nos conduz à vida, que nos conduz às bênçãos, mas sim o temor a Deus. Porque não adianta de nada nós termos vários conhecimentos, mas nós não temermos a Deus. O temor a Deus, ele se transforma na fonte de vida quando inclui o amor por Ele. E o abrangente amor de Deus, ele não nos mantém aprisionados. E o apóstolo João, ele escreveu lá em 1 João 4. Vou ler do versículo 17 ao 19. Lá nos diz assim: desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então aqui mais uma vez o Senhor nos falando sobre o medo. Queridos, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, não há medo. Nós confiamos no Senhor e o amor, ele lança fora todo medo. Porque aqueles que ainda têm medo, eles ainda não estão aperfeiçoados no amor, como nos diz a palavra. E eu também gostaria de dar assim 2 exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram temor ao Senhor e foram bem-sucedidos. Um exemplo é José. José, queridos, ele foi vendido para o Egito. Ele foi levado do mercado de escravos à casa de Potifar, um dos mais importantes funcionários lá de Faraó. E José, ele continuou sendo temente a Deus, continuou servindo a Deus. E Deus, ele abençoava esse procedimento de José, porque mesmo tendo acontecido todas aquelas coisas a qual ele passou, ele continuou temente a Deus.
E a mulher de Potifar, ela lançou um certo olhar sobre ele. E até que um dia ela convidou ele explicitamente para que ele viesse a dormir com ela. Ou seja, a tentação, queridos, não estava ali numa telinha. A tentação, ele estava ali palpável diante de José. E com que justificativa José rejeitou a mulher de Potifar? Ela apenas não convidou ele uma única vez, mas ela convidava ele sempre, convidava diariamente. E como que José recusou essa oferta desta mulher? Está em Gênesis 39, no versículo 9, na última parte desse versículo, que nos diz assim: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Queridos, José, ele tratou a situação a partir do seu relacionamento com Deus. Ele era um homem que era temente a Deus. Ele considerou que sair da linha, que ter algo com aquela mulher, seria como se ele tivesse fazendo algo terrível contra Deus, como se ele de repente até tivesse assim dando um murro na cara de Deus. Mas o seu temor a Deus ajudou ele a vencer. Porque imagina se ele não fosse uma pessoa temente a Deus. O que ele teria feito? Mas ao contrário, por ele ser uma pessoa que temia a Deus, que continuou servindo a Deus, mesmo após todas aquelas situações, Deus o ajudou a vencer, e dessa maneira ele foi honrado por Deus. Ele salvou o seu povo na crise de fome. E a Bíblia também nos diz lá em Provérbios 14, 26, que aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Ou seja, José ele passou por todas aquelas situações, mas em momento algum ele deixou de obedecer a Deus, deixou de acreditar em Deus, em momento algum ele deixou de ser temente a Deus. E com isso ele teve sucesso, com isso ele venceu todas aquelas situações. E ele pôde até ajudar o seu povo na crise de fome. E que nós também possamos ser assim, independente das situações, independente dos problemas, que nós também possamos a cada dia ser temente a Deus, não ter medo de Deus. Porque, amados, nem do nosso pai, da nossa mãe aqui na terra, nós não temos que ter medo. Nós devemos ser tementes ao nosso pai, tementes à nossa mãe. Não importa a idade que eles têm, não importa se nós somos ainda solteiros, se nós já somos casados, se já somos também mãe de filhos, mas nós precisamos ser tementes aos nossos pais. Obedecer, porque é isso também que a palavra do Senhor nos ensina. Medo, nós temos de coisas que são, assim, tem pessoas que têm medo de ficar no escuro, tem medo de ficar sozinhos, tem medo de algum bicho, tem medo de algum inseto, de repente tem medo de andar sozinha na rua em determinados horários. E todos esses medos nós devemos banir, tirar das nossas vidas. Nós devemos repreender esses medos das nossas vidas. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, nós devemos orar ao Senhor e pedir para que Ele repreenda esses medos das nossas vidas. E um outro exemplo também que eu gostaria de citar é de Noé. Noé ali, quando ele foi chamado ali por Deus para construir aquela arca. Queridos, como que ele conseguiu forças? Porque não estava chovendo e, além disso, as pessoas zombavam de Noé. Achavam que ele estava louco. Como que ele ia construir uma arca, sendo que não estava chovendo? As pessoas ali olhavam e não viam motivo algum para que ele construísse aquela arca. Mas Noé também, ele era um homem temente a Deus. E lá em Hebreus 11, verso 7, nos diz assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Então, amados, ele também não via ali aquela chuva, ele nem imaginava que iria cair aquela chuva. Mas Deus ordenou que ele construísse a arca. Deus falou para ele o que iria acontecer. E ele não se importou ali com o que as pessoas falavam, não se importou ali com as zombarias daquelas pessoas contra a vida dele. Mas ele simplesmente foi temente a Deus. Ele ouviu a voz do Senhor. E por causa disso, ele também salvou a sua família. Porque ali na arca, ele colocou ali um casal de cada animal. E ali também toda a sua família entrou ali. Então, por essa fé, por esse temor, a qual Noé, ele também tinha por Deus, ele salvou a sua família e ao mesmo tempo ele salvou a humanidade. A abençoada consequência para Noé foi que ele recebeu graça e o melhor, Deus firmou uma aliança com ele. Então, nós só temos, queridos, a ganhar quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós tememos ao Senhor de todo o nosso coração. E lá em Provérbios 22, no versículo 4, também nos diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, amados, quando nós tememos ao Senhor, quando nós estamos assim dispostos a fazer aquilo que o Senhor requer, a agir como o Senhor requer nas nossas vidas, nós temos sim uma recompensa. Mas não que nós vamos dizer assim, eu vou temer ao Senhor a partir de hoje porque o Senhor vai me dar recompensa. Porque o Senhor, ele conhece o nosso coração. E ele sabe se eu estou realmente temendo a ele com todo o meu coração, como ele requer, ou se eu simplesmente estou falando isso da boca para fora para querer ganhar algo em troca. Porque na Bíblia nos fala que a recompensa do temor ao Senhor é a riqueza, a honra e a vida. Nós também seremos honrados, nós teremos uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, porque a partir do momento que nós honramos ao Senhor, nós deixamos de fazer aquelas coisas a qual nós entristecemos ao Senhor. Nós dizemos não ao pecado, porque nós estamos temendo ao Senhor, nós somos tementes a Ele. Então o pecado não ficará fazendo parte da nossa vida. Nós vamos querer sim estar sempre de acordo com o que o Senhor requer de nós. Nós vamos querer sempre dar o melhor de nós para o Senhor. Em tudo que nós fazermos, nós vamos querer sempre fazer o melhor, porque nós estamos fazendo para o Senhor. E o Senhor, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso conosco. Quando ele nos dá algo, ele nos dá sempre o melhor. Nós pedimos algo para Deus, e quando o Senhor Deus nos entrega, é sempre além daquilo do que pedimos. É sempre algo muito melhor do que aquilo que nós esperávamos. Mas isso tudo, amados, é consequência do quê? De nós termos temor ao Senhor. De nós obedecermos ao Senhor. Porque se eu não tenho uma vida de obediência ao Senhor, se eu não temo ao Senhor, como que eu vou querer conseguir alcançar as bênçãos que o Senhor tem para minha vida? Como que eu vou querer ter uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso? Como que eu vou querer que a minha família seja abençoada se eu não tenho o princípio que é o temor ao Senhor? E como foi dito aqui no início, o princípio do temor a Deus, para nós termos sabedoria e conhecimento, é através do temor do Senhor, ao Senhor. Se nós não tememos a Ele, nós não conseguimos nada. Amém, queridos? Que Deus possa falar melhor no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa ministrar melhor ao seu coração. Amém? E eu gostaria de estar fazendo uma oração com você neste momento. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor Jesus querido, eu te peço, Senhor amado, que a tua palavra, Deus, possa ir de encontro a cada lar, Senhor amado, dessas pessoas que estão ouvindo neste momento. Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, ó Deus, e que o teu Espírito Santo possa arrancar todo medo. Senhor Jesus querido, que nós possamos entender e compreender a cada dia que perante ti, que a ti nós devemos ter
temor, ó Pai, jamais ter medo. Que o medo, Senhor amado, seja algo que seja excluído das nossas vidas, Pai, desencorajado das nossas vidas, mas que a cada dia nós possamos temer a Ti, ó Pai querido, e de todo o nosso coração, ó Deus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, amém?